O canal que você acompanha é o Verdade Oculta 2. Aqui nós tratamos de questões espirituais e, é claro, apresentamos aqui também os clipes. É um dos quadros aqui da nossa programação. Esse casal que você já conhece, Elaine e Rubens. A Uhum. Elaine carinhosamente chamada de Amadinha. E aí, minha rica, hoje o tema é Jeremias. Jeremias. Jeremias é uma pedra no sapato, né? No sapato de quem, amado? Explica esse negócio. Ah, da religião, De né? qual? Principalmente da evangélica. Eu acho que somente da evangélica, né? Acho que hoje em dia é, né, amada? Por quê? Porque a evangélica, ela se diz o caminho, né? Que leva ao céu, então ela se sente mais ameaçada pelos profetas que falaram a verdade, Certo, hoje em né? dia é Hoje verdade. em dia, sim, né? Naquele tempo era o judaísmo, né? Porque Uhum. o Jeremias ele Hum. viveu na época em que o judaísmo estava se formando, né? Sim. No período babilônico. E aí vem junto com o zoroastrismo, aquela coisa toda. Uhum. Aí depois do judaísmo, a Igreja Católica, Roma, assumiu o domínio da região e acampou também a ideia do judaísmo para criar uma hierarquia dentro da igreja parecida com o sacerdote, aquela coisa toda, e a liturgia que você conhece hoje, né? E aí depois tem a influência do mitraísmo junto. Então hoje a evangélica é uma sequência do catolicismo atrelado ao judaísmo, atrelado ao mitraísmo e com influências de outras religiões Hum. também, mas em nível menores. Isso aí. Então Jeremias ele foi muito maltratado pelo pessoal da época dele. Uhum. Mas hoje existem também outros novos Jeremias que surgem. Por que novos Jeremias? Porque é a reencarnação? Porque é o mesmo espírito? Não. Porque fazem o mesmo, denunciam o sistema religioso e sofrem também com isso. É, verdade. Da mesma forma, né? Se Jeremias estivesse hoje, sofreria do mesmo jeito. É. E nós fizemos aqui a letra de uma música, Amadinha e eu, né? E o Suno foi quem cantou a música, se é que se pode dizer assim. Hum. E ela ficou muito bonita, não só a parte melódica, mas também a letra, né, amada? O que você, por exemplo, olhando ali a nossa letra, pode destacar para nós, amada? Olha lá, ó. Hum. Por exemplo, ó, os líderes religiosos que Jeremias denunciou são os mesmos que Jesus tanto acusou. Estão aqui ainda hoje camuflados de luz. Hoje são homens de Deus e há muito seduz. Interessante, né? Muito interessante. A religião seduz. Você sabe que a figura da religião, amada, é a figura de uma mulher sentada sobre uma besta. Uhum. Tá certo? Certo. É a imagem de Jezabel também, na velha aliança, porque há uma sedução em cima disso, né? Uhum. E a religião sedutora, ela leva muitas pessoas para a direção dela. Aí quando aparece um Jeremias da atualidade para poder falar coisas pequenas, simples, mas contundentes a respeito disso, essa pessoa também é colocada no mesmo balaio do Jeremias e em muitas oportunidades também sofre como ele sofreu. É, e a diferença é que na época do Jeremias, né, não tinha toda a tecnologia e o avanço que a gente hoje vivencia. Então o ataque era realmente ali no tete a tete, pegar, matar, né, atirar pedra, crucificar, como foi o caso do Messias, né, e enfim, perseguição, os próprios discípulos lá na arena, né, de Roma. Hoje não se faz mais isso. Por quê? Porque foram tantos anos de engano. Entende? Que parece que o engano foi tão consistente que fica difícil ouvir uma voz que está falando o que está escrito. Então essa voz fica muito baixinha, né? Então não há necessidade de ter aquele tipo de perseguição, mesmo porque hoje tem outras leis, essas coisas todas que incluem também, né? Influencia. Mas é pelo motivo que eu falei, entende? Os meios de comunicação tá aí, né? E por conta da grana, né? Então consegue-se, através desses meios grandes de comunicação, propagar a mentira. E a verdade ela fica muito camufladinha, muito assim escondida, né? Agora, com o advento da internet, já de 2000 para cá, Sim, basicamente, a verdade ainda volta a dar uma respirada maior, exato. né? Porque a internet você fala nela sem pagar. Mas imagina isso antes, em que você tinha que pagar uma gravadora para gravar um disco. Tinha que pagar um monte de músicos para poder tocar a tua música. E você cantando a música tinha que distribuir esse disco. Ia distribuir aonde? Qual rádio ia tocar? Até se você pagasse, eles não tocariam, porque a sua música derrubaria toda a estrutura que eles têm. Então imagina você ter dinheiro para pagar uma TV, ou pagar uma rádio, ou gravar um disco, ou fazer um livro, tá certo? Que não vai a lugar nenhum. Por quê? Porque a TV não vai aceitar seu programa, porque seu programa derruba os demais, e ela vive disso. A rádio, a gravadora, a editora do livro, mesma Uhum. coisa. Só que com o advento da internet,
tem possibilidade de você conhecer um lampejo da verdade. E é o que a gente se propõe também aqui desde 2010 no canal Verdade Oculta 2, amado. Boa palavra, um lampejo. Porque agora eu me lembrei de outra coisa, porque naquele tempo do Jeremias, dos profetas, dos discípulos, do próprio Messias, a voz que falava mais alta era a voz religiosa. Sem dúvida. Né? A voz dos líderes. Não tinha o que temos hoje. Né? E a maneira que eles tiveram para calarem os propagadores da verdade foi a que a gente já sabe, que é só ler a Bíblia para ver, né? Verdade. Só ler o que está escrito. E hoje não, né? Hoje o meio que tem é através do que você acabou de falar, né? Por meio da propaganda, de dinheiro para pagar, né? Altas, né? E o que você explicou agora há pouco. É que com a internet a gente possibilita ainda, consegue chegar até você com a verdade sem ter que, né, pagar emissoras ou livrarias ou gravadoras, como foi até os anos 80, 90, no 2000. Né, 2000 e pouco. E sem contar também, não esquece que vai falar, sem Nada. contar também que por conta de tanto tempo de mentira, né, os próprios membros que estão dentro do sistema religioso evangélico, eles já são doutrinados a não ouvir nada de fora. Então ainda fica mais difícil ainda ter esse agravante. É verdade. Né? Qualquer eles coisa. rechaçam. Como é que fala esse Rechaçam. nome? Esse nome aí. Né? Aí então a internet não pode, eles usam, mas é filtrado. Né? Porque tem que dar ali. Como é que fala? Tem que receber a bênção do pastor. Assim como recebe lá do padre, recebe a do pastor também. Né? Então fica difícil, entende? Apesar de usar a internet, mas né, não fala tão alto, porque eles têm o livro deles, a cartilha deles, a própria Bíblia também. Alguns né? até a Bíblia própria que o próprio líder da religião fez, como é o caso do Malafé, que fez uma Bíblia, o Macedo, sim. Né? Sem contar denominações aí, como o Testemunho de Jeová e outras. Exato. Então, amado, agora sobre Jeremias, se as pessoas não conhecem Jeremias, é bom saber que ele viveu na época da Babilônia. A Babilônia foi um período em que o pessoal de Israel foi levado para lá, por conta de guerras. E Jeremias viveu num período um pouquinho antes e até o período mesmo da deportação para a Babilônia. E ele criticou muito o sistema religioso. Ele disse que aquelas pessoas confiavam em palavras mentirosas, das quais nada se aproveita, dizendo: o templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, templo do Senhor é este, nem o mal nos sobrevirá. Então comamos e nos ficamos tranquilos. O povo falava isso porque tinha um templo, eles confiavam muito no templo. E para mim é uma das principais passagens de Jeremias. Agora, tem as passagens que a gente gosta mais, não porque conhece ou acha principal, como por exemplo, como árvore plantada à beira do ribeiro. Eu penso que isso é lindo para mim, né? Mas a história do Jeremias toda é muito interessante porque ele foi largado no poço. O primeiro momento eles quiseram difamar o Jeremias, espalhar boatos e mentiras sobre ele, calúnias, né? Então, a música começa, inclusive, com um relato da Bíblia, que está na Escritura sobre isso. E depois dessa difamação, chegaram a largar Jeremias no poço, para que ele fosse morto aos poucos lá no poço, abandonado. E ele ficou abandonado no poço um bom tempo, e o Criador do céu e da terra, a gente só pode acreditar nisso, enviou lá um renegado, né? Uma pessoa que o pessoal também não gostava muito, porque era de fora, era estrangeiro. É o etíope. É o homem da Etiópia. E que salvou Jeremias. Vamos ouvir a música então? Depois a gente volta comentando um pouco mais com você. Então os líderes religiosos disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, para que não pereça o sacerdote, nem os mestres da lei, nem a nossa palavra. Venha, vamos feri-lo com a língua e não atendamos a nenhuma das suas palavras. Jeremias 18. Jeremias é odiado por falar a verdade do sistema religioso cheio de vaidade. Protegiam suas leis, mestres e tradição. Armaram para Jeremias com difamação. Não quiseram escutar, pois queriam manter o controle do culto, seu grande poder. Jeremias
corajoso se pôs de pé. Denunciou o sistema com força e fé. Os líderes religiosos que Jeremias denunciou são os mesmos que Jesus tanto acusou. Estão aqui ainda hoje, camuflados de luz. São homens de Deus que há muito seduz. Muito tempo passou, mas o sistema não ruiu. No tempo de Cristo, ele ainda existiu. O mesmo sistema de domínio e poder enganava o povo e fazia sofrer. Os sacerdotes reunidos voltam a planejar. Dessa vez a ideia era Jesus assassinar. O Messias foi morto por eles na cruz. Continuam aí hoje e há muito seduz. Os líderes religiosos que Jeremias denunciou são os mesmos que Jesus tanto acusou. Estão aqui ainda hoje, camuflados de luz. São homens de Deus que há muito seduz. Mataram os profetas e até nosso Jesus amado. Resiste até hoje, pois nunca foi exterminado. Olhe para as práticas da mesma natureza. Faça uma comparação e terá certeza. Adoram Jeová com sacerdote, culto e altar, exatamente como na velha aliança está. Esquecem que Jesus disse estar consumado. A graça redentora deixaram de lado. Os líderes religiosos que Jeremias denunciou são os mesmos que Jesus tanto acusou. Estão aqui ainda hoje, camuflados de luz. São homens de Deus que há muito seduz. Aí está então, amadinha e senhoras e senhores que assistem aqui o canal, esta bela exemplificação de uma música falando do Jeremias. Se essa música te lembra alguma melodia conhecida, digo aqui que é mera coincidência. É, muita coincidência. Então, o Amadinho, é a música, né? A pessoa ouvindo a letra, vai falar assim, peraí, não é bem assim, não é? Pode até pensar, não é bem assim, quem está no processo religioso, claro que não é os que não fazem parte. Mas se for ler,
lê cada faixa da música, cada estrofe ali, né? Cada verso da música. E vai lá procurar lá no Jeremias, conhecendo a vida toda de Jeremias, conhecendo o Messias, os discípulos, para ver se não está tudo de acordo, não é verdade? E tem uma parte também que você até citou, acho que foi na primeira fala, né, Rubens, quando Jeremias disse, templo do Senhor é esse, templo do Senhor é esse, né? E nada se aproveita, né? Vê a semelhança. Casa de Deus é essa, casa de Deus é essa, que nada se aproveita. Não é templo do Senhor, é a casa de Deus. Aí você percebe uma semelhança muito grande, mas isso é um detalhe. É só uma das inúmeras coisas que a gente observa e tem muita semelhança. É cópia perfeita. Viver no tempo de Jeremias era conhecer exatamente a fala dele a respeito da religião daquela época. Viver no tempo do Messias é observar a fala dele a respeito da religião da época dele, que é semelhante ao que se falava na época do Jeremias pelo Jeremias. E você assistindo aqui o canal Verdade Oculta 2, não tenha dúvida. Você ouve o mesmo linguajar, a mesma dialética, a mesma coisa. Denúncia do sistema religioso. Por que o Messias não denunciou nenhum outro sistema, só o religioso? Porque é o que é mais nocivo. O sistema político, por exemplo, ele arrasa com a nossa vida. Não tem direita nem esquerda, é tudo contra nós e a favor das grandes empresas de fora. Essa é a verdade, das empresas que mandam no mundo. Mas isso é terreno, isso acaba com a vida da gente aqui. Não é verdade? Agora, questões espirituais, passa dessa vida, viu? Então, esse que é o detalhe, é preparar a vida eterna. A música está à disposição, link na descrição. Amadinha, mais alguma coisa sobre esse tema? Não, sobre esse tema está ótimo. Então você também, eu penso que esteja contemplado, por isso não perca nossas atrações aqui no canal Verdade Oculta 2, sempre. E link dessa música que vocês acabaram de ouvir aqui na descrição desse vídeo.